السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, de acordo com o tema que foi anunciado, a nossa apresentação hoje é sobre o uso do crédito bancário à luz do Islã. Caros irmãos, todos nós sabemos que o Islã proibiu algo chamado a riba. Mas antes de irmos diretamente para o nosso tema, gostaria aqui de dizer algo relativamente à nossa palestra. Este tema é vasto e não creio que este tempo que temos até a hora de Isha seja suficiente para esgotarmos. Pelo que uma parte iremos deixar para fazermos uma outra palestra, e que é a parte importante e complementar desta apresentação, é a parte que vai nos mostrar as janelas que o Islã abre e as alternativas que o Islã nos dá para ultrapassarmos o problema que vamos agora levantar. Talvez hoje não será possível abordar essa parte, pelo que há uma forte possibilidade desta palestra ter continuidade no próximo sábado. O segundo aspecto, queria também chamar a atenção, nós já vínhamos falando nas várias palestras que nós já temos um hábito. Aborda-se um tema e chega um momento de perguntas e respostas. Maior parte, quase mais de 70% das perguntas que são feitas não tem nada a ver com o tema. Pedagogicamente está errado. O outro aspecto é que nós não temos a cultura, quando vamos para uma palestra, levar um bloco de nota, uma caneta para registrar. Hoje em dia já não há pessoas como o Bukhari, Muslim, que memorizavam. Você esquece. Então, e para que haja perguntas, é para que alguém esteve atentamente a acompanhar o tema e registrou. Aí surgem dúvidas. Portanto, hoje, se Allah nos permitir termos um espaço para perguntas, nós vamos privilegiar as perguntas que têm a ver com o tema. As perguntas que não têm nada a ver com o tema, vamos deixar para uma outra altura. Então, dizia que todos nós sabemos que o Islã proibiu algo chamado riba. Mas, afinal de contas, o que é a riba? A riba são juros. A riba é usura. A riba é agiotismo, ou agiotagem. Há essas definições. E se a palavra riba, ou se os juros hoje praticados pelos bancos, que até os árabes chamam de fawaidul bunuk, quer dizer, isso é benefícios bancários. Se a riba for isto, então significa que o crédito bancário é haram. O Islã o proíbe ou permite. E se concluirmos de que o crédito bancário é haram, se chegarmos a essa conclusão, esta proibição seria definitiva ou há alguma exceção? Há certos casos excepcionais que o Islã permite o seu uso.
E se há essa permissão, em que circunstâncias o Islã o permite e quais são as normas, as regras, não é, que regulam essa permissão, uma permissão excepcional. Com isto queríamos problematizar o tema. Eu primeiramente vou fazer aqui um resumo daquilo que é o ponto de vista de muitos álimos. Um resumo sobre este tema. Há uma unanimidade, há um senso entre todos os álimos. Aqui não há divergência nenhuma. Quer sejam álimos clássicos, quer sejam álimos modernos. Há um consenso em relação à proibição da riba através do Corão, através do Sunnah e através do senso dos álimos. A riba é haram. Nós ainda não definimos. Veremos já para a definição de a riba, o que é. Portanto, a riba é haram. Nisto aqui há unanimidade, não há divergência nenhuma. A divergência começa quando tenta-se colocar a riba, se a riba são os juros que os bancos praticam ou não. Aqui há uma divergência. A maioria dos álimos, principalmente os modernos, são de opinião de que os juros praticados pelos bancos são haram, são proibidos, porque constituem exatamente a riba que o Islã proibiu. Mas há uma minoria mesmo, que diz que não. Riba é uma coisa e os juros que os bancos praticam é outra coisa. Portanto, não há proibição nenhuma. Mas esta minoria foi obscurecida pela maioria. E esta maioria que defende a ideia de que os juros praticados pelos bancos representam a riba que o Corão proibiu, estes também, por sua vez, divergiram-se. Para uns, e constituem a maioria, a riba, quer dizer, os juros que os bancos praticam são proibidos de forma definitiva. Não há exceção nenhuma. Não importa se a pessoa tem necessidade ou não tem. Não importa se há alternativa ou não há. Isto é haram. Só que aqui é preciso entender uma coisa. Para estes álimos, a questão não é só de ir buscar crédito no banco. O haram não se restringe apenas a ir buscar o crédito. O haram vai muito mais longe do que aquilo que nós podemos imaginar. Eles proíbem qualquer tipo de relacionamento entre um muçulmano e um banco que pratica juros. Logo, e aqui vamos aproveitar, trazer algumas questões que as pessoas levantam. Na opinião destes álimos, um muçulmano não só não deve ir buscar o crédito no banco, como também não deve trabalhar lá. Não pode trabalhar lá. Há outro grupo de álimos que são da opinião de que não. O riba é haram. E os juros que os bancos praticam é o próprio riba que o Islã proibiu. Mas esta proibição abre um espaço, abre uma exceção. Quando há necessidade e não há outra alternativa, dentro do contexto desta necessidade, a pessoa pode ir buscar o crédito bancário. E estes, por sua vez, acabam também trazendo uma outra divergência, em que eles separam entre darura, que é necessidade,
e haja, que também é necessidade. É o problema da pobreza da nossa língua. A língua árabe conhece duas palavras, darura e haja. As duas palavras traduzidas para o português significam necessidade. Agora, qual é o tipo de necessidade que é darura? Qual é o tipo de necessidade que é haja? Isto também iremos ver no nosso tema. Então, estes ânimos que defendem que quando há necessidade a pessoa pode ir buscar o crédito bancário, eles referem-se à necessidade do tipo darura que iremos conhecer. Enquanto que outros consideram a necessidade do tipo haja equivalente à necessidade do tipo darura. Portanto, todo o debate dos ânimos não sai deste resumo. Isto tudo veio de forma compactada, generalizada. Vamos agora aos detalhes. A primeira coisa aqui que vamos fazer é voltarmos para o termo riba. O que significa? O Corão Al-Karim usou este termo. E na língua árabe, a palavra riba significa aumento, crescimento, desenvolvimento. A palavra riba na língua árabe significa isso. Por esta razão vamos encontrar o uso desta palavra no Corão Al-Karim nesse sentido. Allah diz, por exemplo, no versículo 5 do Surat Al-Hajj: وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً, e tu verás a terra, a terra quase morta, hâmida, sem movimento, sem vida nenhuma. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, mas quando nós fazemos descer sobre ela a água do céu, اهتزت, ela se mexe, ela estremece. Warabat, vem de riba. Warabat, aumenta de volume. Por quê? Porque a água, quando atinge o chão, atinge o solo abre-se. E aí as sementes começam a germinar. Portanto, este aumento chama-se riba, warabat. No versículo 276 do Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا. Allah desvaloriza a riba. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Vejam, yurbi vem de riba. Yurbi significa ele acrescenta, multiplica os sadaqas. Quer dizer, quando você tira sadaqa, 10 meticais que você tira de sadaqa, perante Allah a recompensa é multiplicada. Neste sentido, em termo literal, isto é riba. Não no sentido do direito islâmico, mas em termos linguísticos apenas. Portanto, a palavra riba significa aumento, significa crescimento. O outro ponto que nós queremos mexer aqui, e nós aqui vamos deixar muita coisa de fora, porque queremos ir para o essencial. Como é que o Islã olha para a riba? Dizia logo no início que os ânimos todos são unânimes de que riba no Islã é haram. E o riba que o Islã proíbe, tem vários tipos, nós também vamos conhecer. O riba é haram, todos os seus tipos, não há exceção nenhuma no riba. Portanto, tudo é haram. E também considera-se a riba como um dos pecados maiores, pecados graves. Portanto, o Corão condenou a riba, o sunnat do Nabi sallallahu alaihi wasallam também condenou. No Corão há várias provas, vamos buscar apenas aqui um versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا, aqueles que consomem a riba,
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Eles não sairão das suas sepulturas, senão deambulando como aquela pessoa possuída pelo Shaitan. A pessoa possuída pelo djinn, como é que anda? Ele não tem controle de si, ele é dominado, ele é um possesso por causa do djinn. É assim que as pessoas que consomem a riba também serão ressuscitadas neste estado. ذلك بأنهم قالوا, isso por eles terem dito, إنما البيع مثل الربا, o comércio é igual a riba, porque eles consideram a riba uma forma de comércio. وأحل الله البيع, Allah tornou halal o comércio. وحرم الربا, e tornou a riba haram. Portanto, este versículo é uma prova clara de que riba no Islã é haram. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, ele diz, Jabir ibn Abdullah, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah amaldiçoou aquela riba, aquele que consome a riba, wa mukilahu, e aquele que permite para que o outro consoma, quer dizer, tanto aquele que consome e aquele que dá, wa katibahu, e aquele que registra, wa shahidaihi, e aquele que testemunha, wa qal, e depois disse, hum sawa, todos eles são iguais. Hoje em dia, estimados irmãos, a lista dos amaldiçoados não se resume apenas a estes que o hadith está a mencionar. A pessoa que dá, a pessoa que recebe, a pessoa que registra, não é? E a pessoa que testemunha, não é? Quer dizer, hoje em dia a lista vai mais muito longe. Até aqueles que lidam com estes bancos que sobrevivem à base de juro, aquele que guarda lá o dinheiro, não é? Aquele que faz as suas atividades através do banco, estão todos esses na lista. É por esta razão que entre os alimos há uma unanimidade em relação à proibição da riba. Portanto, riba é haram no Islã. Mas o Islã, quando chegou, encontrou as pessoas a praticarem a riba. O Islã, quando chegou, encontrou as pessoas a praticarem a riba. Um dos erros que nós cometemos aqui é de pensarmos que todo tipo de riba é haram. Porque se nós voltarmos para o sentido literal, então seria também que aquela multiplicação da recompensa do sadaqa que Allah faz também é riba, é haram? Não é? Portanto, o riba que o Islã encontrou as pessoas a praticarem e proibiu, o Islã encontrou as pessoas a praticarem dois tipos de riba. O primeiro tipo chama-se riba nasi'a. E este, no direito islâmico, é conhecido por riba duyun. Este riba tem a ver com as dívidas. Eu ainda estou a usar o termo riba para depois estabelecer uma relação entre a riba e o crédito bancário. O que é nasi'a? Nasi'a é algo que é feito a posterior. Não é algo que é feito imediatamente. É algo feito a posterior. Vamos perceber aqui no seguinte exemplo.
Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam chegou, encontrou os árabes a praticar este tipo de riba que chama-se an-nasi'a. Qual era o seu formato? O que acontecia na era da ignorância é que alguém passava o seu dinheiro para outra pessoa que precisava daquele dinheiro. E os dois concordavam: olha, daqui a 1 ano eu vou te trazer este dinheiro. Então ele passava para ele e depois definia uma data para pagar o valor todo. Mas entretanto, da forma como eles faziam, eles acordavam que mensalmente o dono do dinheiro tinha que receber um X. Tinha que receber um X. Entretanto, o capital está ali, mas ele recebe um X. Quando chegasse o tempo para devolver, ele exigia que o outro lhe devolvesse o dinheiro completo como recebeu há 1 ano atrás. Caso não pudesse, então ele dilatava o tempo, dizia: olha, vou te acrescentar, vou te aumentar mais o tempo, 6 meses, mas também o juro vai subir. Então, hoje você vai buscar um crédito no banco e mensalmente há uma taxa de juro que você paga. Quando há atraso, o que é que acontece? Há juros de atraso. Isto é riba an-nasi'a. Por isso mesmo, a maioria dos álimos olham para o crédito bancário como exatamente a riba que o Islã proibiu. Neste sentido. Este era o primeiro tipo de riba e é o mais comum que o Islã encontrou e depois proibiu. O aspecto mais importante neste tipo de riba é o fator tempo. Porque quanto maior for o tempo de pagamento, melhor será para o dono do dinheiro. É por isso que os bancos, normalmente, por mais que você tenha dinheiro e você quer pagar toda a sua dívida, diz: olha, eu tenho este dinheiro, como faltam-me 2 anos, eu quero pagar todo. Eles às vezes não aceitam. Por quê? Porque o banco sai a perder. Então, quanto maior for o tempo, melhor para o banco, porque vai arrecadar esses juros. Então, o fator tempo é muito importante neste tipo de riba. É por isso que se chama riba an-nasi'a. Nasi'a porque o pagamento é feito a longo prazo. Daqui, os álimos que defendem esta opinião não tiveram a menor dúvida de que, afinal de contas, o crédito bancário baseado no juro é o próprio riba que o Islã proibiu. Logo, muçulmano nenhum deve ir buscar aquele crédito. O outro tipo de riba que o Islã proibiu chama-se riba al-fadl. Fadl significa aumento. Este tipo de riba aparece mais nas transações comerciais, quer dizer, principalmente nos comerciantes, há muito deste riba. Isto como é que acontece? Bilal ibn Rabah, uma vez, ele sabia que o Nabi sallallahu alaihi wasallam gostava de um tipo de tâmara. Porque a tâmara, para nós pode ser a mesma coisa, mas os árabes sabem perfeitamente que tâmara tem qualidades. Há tâmara de primeira qualidade, segunda qualidade, terceira qualidade. Então havia um tipo de tâmara que o Nabi sallallahu alaihi wasallam apreciava muito, e Bilal sabia. Só que Bilal tinha tâmara de segunda qualidade, quer dizer, de uma qualidade inferior em relação àquela qualidade que o Nabi alaihi wasallam gostava. Então o que ele fez? Vendeu 2 medidas da sua tâmara, quer dizer, trocou 2 medidas da sua tâmara por uma medida da tâmara que ele queria oferecer ao Nabi alaihi wasallam.
Então foi entregar o Nabi ﷺ. Então o Nabi perguntou: onde é que conseguiste isto? Disse: Ya Rasulallah, eu tinha tâmara em casa, tâmara normal, não é desta qualidade. Então fiz uma troca, 2 medidas da minha tâmara com uma medida desta tâmara. O Nabi alayhi salatu wasalam disse: Awwah ainu riba, não faça isso. E isso é que é riba, não pode. Portanto, este tipo de riba, estimados irmãos, o que é que o Islã faz? O Islã aqui não toma em consideração a qualidade, toma em consideração a quantidade. E por que o Islã faz isto? O Islã, quando não toma em consideração a qualidade, mas vai pela quantidade, o Islã aqui tem uma filosofia: quer obrigar as pessoas a fazerem este tipo de troca comercial através de moeda, não através de produto. Qual é a vantagem que o Islã procura alcançar com esta medida? A vantagem que o Islã procura alcançar com esta medida é que com dinheiro é mais fácil avaliar os produtos do que entre produtos. Com dinheiro é mais fácil avaliar os produtos. E sendo assim, isto significa que haverá mais pessoas a trabalharem no comércio e isto desenvolve o mercado. Esta é a filosofia do Islã. Então, chegado aqui, qual é a conclusão a que nós chegamos? De acordo com esta maioria de alimos, e por aquilo que acabamos de explicar, chegamos à conclusão de que o tipo de juros praticados pelos bancos hoje em dia fazem parte do riba do tipo an-nasi'a. É riba mesmo. O crédito bancário que hoje se usa é riba. E riba é haram. Só que este riba, há uma forma que é visível, qualquer um logo pode saber. Hoje, por exemplo, quando você vai buscar um crédito no banco, o banco logo aplica-te taxa de juro. Isto é visível, qualquer um sabe que isto aqui é taxa de juro. Então, isto facilmente a pessoa pode saber que estou perante riba. Mas há outras formas camufladas e que é muito importante prestarmos atenção. Eu vou tentar aqui trazer algumas dessas formas. Por exemplo, os alimos dizem az-ziyadatul mashrutatu ala al-qard muqabil al-ajal. Quando você assina o documento, assina o contrato, eu vou levar o crédito, mas eu ficaria confortável pagando em 5 ou 6 ou 60 prestações. Fico mais confortável. O banco diz: está bem, eu vou te dar mesmo e vais pagar em 60 prestações. Então vou aplicar uma taxa de juro que mensalmente vais pagar. Portanto, aqui esta taxa de juro tem a ver com o tempo que vais levar a amortizar aquelas prestações. Então, falamos do fator tempo. Por exemplo, alguém vai pedir a alguém: olha, empresta-me lá um valor, por exemplo, 1000 meticais. Quero comprar uma coisa. Vou te devolver daqui a uma semana. Está bem, não tem problemas. Vais me devolver mais 1050 meticais. Ou 1300 meticais. Os 300 meticais é para compensar o tempo. Porque tu vais devolver os 1000, mas vais pagar mais 300. Os 300 meticais, de onde é que vem? Diz que pelo tempo, é que pelo tempo que você fica com o meu dinheiro, eu poderia usar
Mas porque eu privei-me de usar este dinheiro e entreguei-te por um X tempo, então por esse tempo tens que me compensar. São os 300 meticais. O Islã diz que isto é haram, é riba. Há outro tipo. Por exemplo, há uma empresa, não é, que está a vender equipamento informático e no meu serviço estão a precisar computadores, equipamento informático. Então eu vou buscar a cotação daqui, dali, mas conheço uma empresa e depois vou combinar com o dono. Olha, o meu serviço precisa de computadores. Quanto é que tu fazes cada computador? Olha, eu cada computador faço aqui a 30 mil meticais, computador de qualidade, 30 mil meticais. Está bem, 30 mil meticais, está certo. Talvez no outro sítio é mais caro. Então, eu hei de comprar consigo, vou convencer a minha empresa a comprar consigo, mas com uma condição: vais vender a minha empresa cada computador a 40 mil meticais. Não é? Vais vender a 40 mil meticais. Então, quando o cheque entrar, tu tiras os teus 30, os 10 dividimos, 5 para ti, 5 para mim. Isto não acontece, estimados irmãos? É riba, haram. É corrupção, subfaturação, haram. E hoje isto pratica-se. E ninguém imagina que isto faz parte de riba, porque ninguém vai chamar aquilo de juro. Mas o Islã chama isso de riba. Há um crescimento anormal. Muita gente pratica isto. Os negócios já andam assim. Como é que vamos sair disto? Há um outro tipo. Quando no contrato eu exijo um benefício que resulta desse crédito. Olha, meu irmão, eu quero comprar uma viatura. Não é? A viatura custa um X valor, ou 300 mil meticais. E eu quero comprar, mas não tenho aqui dinheiro. Empresta-me lá. Está bem, eu vou te emprestar os 300 mil. Daqui a 6 meses, tu vais me trazer de volta os 300, mas com uma condição. Tens uma casa na Costa do Sol. Durante este período em que você vai ficar com o meu dinheiro, eu vou ficar lá como inquilino, na sua casa. Então, fim dos 6 meses, eu devolvo-te a casa e tu me devolves o dinheiro. Isto é riba, é haram. Deve ver este formato. Exigir um benefício que resulta do crédito que estás a conceder. Portanto, estas são algumas formas camufladas que muitas vezes nós não prestamos atenção, mas que do ponto de vista do Islã considera-se riba e que é haram. Estimados irmãos, agora, o coração deste nosso tema vem já no ponto a seguir. O uso do crédito bancário. Nós dissemos que há uma divergência entre os álamos, dividiram-se em 2 grupos. Uns dizem que o uso do crédito bancário é definitivamente haram. Em nenhuma circunstância você pode usar o crédito bancário. Entre estes ânimos está o Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ele diz o seguinte: não é legal para qualquer muçulmano lidar com os bancos que cobram juros,
nem para pedir crédito, nem para depositar o seu dinheiro. Não pode. Porque a prova dele é de que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَتَعَاوَنُوا, auxiliem-se na retidão, no temor, e não se auxiliem no pecado. O que é que acontece quando você vai guardar lá o dinheiro? E depois o Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani até diz assim que a pessoa com mais dinheiro no banco é a pessoa com mais pecados. Por quê? Porque ele está a ajudar na consolidação desse sistema que tem uns juros como a espinha dorsal. Hoje a economia atual tem como espinha dorsal a questão de juro. É por isso que as pessoas dizem: mas de onde é que o banco vai sobreviver se não cobrar juro? Esse é o pilar deste sistema. Então ele diz que isso é haram. Portanto, qualquer forma de ajudar este sistema a sobreviver, você está a contribuir no pecado, de acordo com a opinião do Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Indo na ideia deste Sheikh, o que é que nos resta? Nós. Porque muitos muçulmanos pensam que o juro só torna-se haram quando você vai buscar crédito bancário. Mas deposita lá. Hoje, quem é que consegue estar fora deste sistema? Conta salário é através do banco. Qualquer coisa que você queira fazer é através do banco. Você vai matricular seu filho numa escola. Hoje já tens que depositar no banco, só levas para lá o recibo. Então, não adianta, há pessoas que dizem que não, eu guardo lá meu dinheiro, mas eu não levo juro. Não levo, prefiro deixar lá mesmo, só ter o meu dinheiro. Não, meu irmão, estás a iludir-se. Estás a iludir-te, por quê? Porque o fato de você guardar lá o seu dinheiro, o banco usou este dinheiro para fazer suas atividades. Então você consolidou esse sistema. Por via disso você contribuiu. Então a partir daí, aquelas perguntas de que Sheikh, ouvi dizer que dinheiro de juro pode-se construir casa de banho. Isto é nulo, não tem utilidade nenhuma, este tipo de coisas. Então significa que todos nós estamos mergulhados neste pecado. Aqui ainda estou a falar do grupo dos álimos, que talvez muitos considerariam radicais. Eles não abrem exceção nenhuma. É haram, é haram. Entre eles também está o Sheikh Wassim Yusuf de Abu Dhabi. Ele também diz a mesma coisa. E ele até chega a dizer que, olha, aquilo que os álimos dizem, ad-darurat tubihu al-mahdhurat, quer dizer, as necessidades tornam halal aquilo que está proibido, aqui não funciona. Nós iremos ainda ver isto. Mas, entretanto, há um outro grupo de álimos que são da opinião de que não, riba é haram, os juros bancários são mesmo essa riba proibida pelo Islã. Mas mesmo assim, essa proibição não é definitiva. É haram sim, mas há uma exceção. Esta exceção onde é que vão buscar no Corão Al-Karim, no versículo 173, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innama harrama alaykumul maita. Allah somente proibiu para vós al-maita, o animal que morreu por si só, sem ser degolado de acordo com a Sharia. O sangue, o lahma al-khinzir, a carne suína, wama uhilla bihi li ghayrillah, e aquilo que foi imolado invocando-se um nome que não seja nome de Allah. Famaniturra, mas aquele que por necessidade for impelido a consumir estas coisas proibidas, ghayra baghin, sem exceder os limites da necessidade, wala adin, nem transgredir, fala ithma alayhi, esse não terá pecado nenhum.
porque é uma necessidade. Então, estes álamos disseram, este é o versículo. Mas, entretanto, há um outro grupo de álamos que depois respondeu, disse, olha, voltem para o versículo, vejam, Allah diz, famaniturra, vem de darura, não é haja. Darura o que é, estimados irmãos? Darura é aquela necessidade que, se não for satisfeita, a pessoa corre risco de vida. Porque o que o versículo está aqui a sugerir é que você está com fome e não encontraste nada além destes alimentos proibidos. E se não comeres, vais morrer de fome. O que é que vais fazer? Então tens que comer. Isto é darura. Agora, você quer usar o crédito bancário para comprar uma casa ou uma viatura. E eu te pergunto, se não comprares a casa, vais morrer? Não. Se não comprares a viatura, vais morrer? Não. Então isso é haja, embora seja necessidade. É haja, não é darura. E o Corão, este versículo fala de darura, não fala de haja. Mas os álamos, aqui outros, responderam e disseram, al-hajatu tunazzalu manzilata ad-darura. Às vezes, haja coloca-se no mesmo plano de darura, que tudo é necessidade, depende de cada um, porque aquilo que é darura para uns pode não ser darura para outros. Por exemplo, eu tenho o hábito de jejuar todas as quintas, todas as segundas e quintas, além de Ramadã, 3 dias por mês. Portanto, eu já ganhei esse hábito, jejuo. Então tenho força de resistência, eu consigo ficar talvez até 2 dias sem comer. Posso não beber, mas quer dizer, posso ter problemas de sede, mas comer não me faz lá grande diferença. Posso suportar isso, mas outra pessoa pode não suportar. Então, o fato de eu suportar seria darura ou haja. Portanto, isto é relativo. Estimados irmãos, por esta razão, aqui os álamos dividiram-se. Uns foram mais radicais, proibiram de vez, proibiram definitivamente. Mas há outros álamos que permitiram dentro do contexto da necessidade, o uso do crédito bancário. Encontramos entre estes o Sheikh Yusuf al-Qaradawi, encontramos também a Academia dos Jurisconsultos Muçulmanos dos Estados Unidos da América. Os muçulmanos lá, os muçulmanos na América, eles têm uma academia que lida com estas matérias da jurisprudência islâmica. Portanto, eles, e também há uma outra academia semelhante, que é uma academia europeia, para os muçulmanos na Europa. Nós cá não temos nada disso. Com tantos álamos que temos, não temos nada disso. Podíamos ter também uma academia dos álamos, onde discutimos estas matérias. Os outros lá já nos ultrapassaram. Então, eles lá sentaram e discutiram esta questão porque eles estão a viver uma realidade completamente diferente da realidade vivida pelos álamos que disseram que isto é definitivamente haram, estão nos países árabes e têm alternativas. Aqui o contexto é diferente. Então vamos ouvir o que é que eles disseram. Eu vou buscar a opinião desta Academia Europeia de Estudos e de Jurisprudência Islâmica. Eles debruçaram-se, tiveram uma reunião e colocaram a questão da compra de habitação por via do crédito bancário. O que é que eles disseram? Eles, depois de estudarem o assunto todo e analisarem, chegaram às seguintes conclusões. Primeiro, a Academia reitera a proibição de juro
de acordo com o Corão e Sunna, que juro é haram, crédito bancário é haram. É o próprio riba que o Corão proibiu e que faz parte dos 7 pecados. Riba. Eles reiteram isso. Segundo, a academia chama a atenção dos muçulmanos no Ocidente para se esforçarem em encontrar alternativas legais que o Islã oferece para evitarem ir buscar o crédito bancário. Dentro daquilo que eles puderem fazer, então a academia chama a atenção. Há várias formas. Estas formas alternativas que nós podemos explorar, é isso que nós vamos deixar para a segunda fase da nossa palestra. Portanto, são formas que hoje até a banca islâmica tem estado a usar. Pelo menos nos países onde há a banca islâmica, então eles usam estas formas. Estimados irmãos, hoje muitos irmãos aparecem com estas perguntas: Sheikh, eu não tenho onde ir buscar dinheiro, não tenho casa, às vezes fico com dificuldades de pagar renda e, segundo aquilo que nós sabemos, aqui ninguém ajuda ninguém. Isto é, aquilo que acontece lá com os muçulmanos no Ocidente acontece também conosco cá. Nós temos aqui instituições financeiras islâmicas que podem servir de alternativa aos muçulmanos? Não temos. Então, se você quer construir, se você quer comprar, nós estamos a falar de poucos valores. Quem é que vai te dar aqui do dinheiro do zakat suficiente para comprar uma casa? Vamos ser honestos, irmãos. Quem? Quem é que vai te emprestar esse dinheiro e dizer: olha, irmão, vais pagando aos poucos, sem entrar em constrangimentos? Quem é que faz? Ninguém. Isto é uma realidade. E o Islã não trabalha com ficções. O Islã trabalha com a realidade. E esta é a nossa realidade. Então, é por esta razão que esta academia chamou a atenção dos muçulmanos na Europa para se esforçarem em encontrar estas alternativas. E mesmo falando do Banco Islâmico, a propósito disso, porque estes álamos que proíbem definitivamente disseram assim que não. Hoje, como já temos bancos islâmicos, os muçulmanos é melhor que vão buscar lá nesses bancos islâmicos do que na banca tradicional. E eu pergunto, no nosso caso cá em Moçambique, temos aqui alguma janela do Banco Islâmico? Não temos. Banco Islâmico, até onde nós sabemos, Allahu Alam, há pessoas que estão mais próximas lidam com isso, mas até onde sabemos é que, por exemplo, o Banco Islâmico lida com o país, Moçambique, mas a que nível? A um nível estatal. Só. Você como indivíduo, você não consegue chegar lá ao Banco Islâmico e pedir o tal crédito sem juro e suprir as suas necessidades. Eles dizem que não, nós trabalhamos com o vosso Estado. Agora, como é que vais conseguir esse crédito do Banco Islâmico? Já houve tentativas de se abrir no Banco Central uma janela do Banco Islâmico. Não sei em que pé ficou esse projeto, mas a verdade parece que foi água abaixo. O outro ponto que eles aconselharam aqui, disseram assim: há outra forma. Em certos países da Europa, o que é que eles fizeram? Os muçulmanos foram negociar com a banca tradicional. Disseram: nós somos muçulmanos, não podemos consumir juros, então estamos a pedir, dentro das vossas atividades, dentro da vossa banca, abrirem uma janela para nós. E os bancos aceitaram, sabem por quê? Porque o banco quer clientes. E quando ele acha que tem
tem uma clientela muito grande de muçulmanos, ele não vai querer perder. Então vai preferir abrir essa janela para apanhar aqueles clientes muçulmanos, para que não possam ir noutros bancos. Mas nós cá em Moçambique, como somos muito organizados na desorganização, nem conseguimos pensar nisso. É que de princípio já estamos divididos. Quando é que vamos pensar em fazer uma coisa dessas? Isso teríamos que ter uma agenda própria. Nós somos muçulmanos, queremos viver o nosso Islã e esta situação nos prejudica. Há formas de pedir isto, abrir-se uma janela para nós em que todo muçulmano vai contribuir. Mas o que vai acontecer, estimados irmãos, é que se sair um grupo de muçulmanos ir pedir e o governo aceitar, o Banco Central aceitar, dizer que está bem, eu vou abrir uma janela para vocês. Há muitos muçulmanos que não vão trabalhar com essa alternativa. Sabem por quê? Porque há muitos muçulmanos que fazem depósitos a prazo exatamente com o objetivo de gerar lucros, de gerar juros. Então, para ele não lhe convém ir lá deixar o seu dinheiro porque não vai gerar os juros. Então, o que significa que temos que trabalhar primeiro o elemento de taqwa, iman. Ainda é preciso trabalhar nisso. Então, aqui a Academia Europeia pediu aos muçulmanos lá na Europa que, olha, tentem negociar com estes bancos. Se não conseguirem ter aqui o Banco Islâmico, então pelo menos eles que abram uma janela para o vosso benefício. Agora, o número 4, a Academia diz o seguinte: se não for possível nem abrir a janela ou encontrar alternativas, então esta academia, de acordo com o estudo que fez, chega à seguinte conclusão: de que o muçulmano, querendo por necessidade adquirir uma casa, pagar escola, comprar uma viatura de que realmente tem necessidade, então pode ir buscar o crédito bancário, mesmo desses bancos que trabalham com juros, porque ele é um necessitado. Esta decisão ou esta conclusão da academia baseia-se em 2 pressupostos. O primeiro pressuposto é que há uma regra dentro do fiqh que diz ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Ad-darurat, as necessidades. Quando você tem uma necessidade, a necessidade torna para ti halal aquilo que é haram. E esta regra é retirada do versículo anterior que recitei, de Surat al-Baqarah. Ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Por exemplo, uma pessoa quando está doente não consegue, aliás, você tem um darura, por exemplo, a pessoa está doente, não consegue fazer o salat de pé, porque o salat al-fard tem que se fazer de pé. Mas no caso de não conseguires fazer de pé, o que é que vais fazer? Vais fazer sentado, porque é uma necessidade, não estás a fazer de propósito. Há pessoas que têm problemas de joelho, não conseguem sentar, principalmente no atahiyat. O que é que eles fazem? Então, devem fazer o salat sentados nestas cadeiras. É uma necessidade, não é questão de cansaço, não. É por doença. Então, e eles basearam-se no versículo de Surat al-Baqarah. E basearam-se numa outra prova, num versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Ma'idah: Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah não quer criar-vos dificuldades e constrangimentos no vosso din. Sabem, este versículo o que é que sugere? O din não pode ser motivo de constrangimento para as pessoas. Allah está a dizer claramente que din não veio para isso. O din não veio para castigar as pessoas. Por exemplo, no jejum. No jejum, você está de jejum,
num tempo de calor, não é? Se estás a rasca por causa do calor, há pessoas que não aguentam, então o que é que faz? O Islã permitiu fazer uma coisa, molhar a cabeça para refrescar. Mas houve tempos aqui no passado em que você, quando estivesse de jejum, era um martírio. Até mesmo se sentisses com comichão na orelha, não podias coçar. Dizia, não, é que depois você vai sentir um prazer e isso quebra jejum. Não. Mas jejum não é para castigar as pessoas. Portanto, isto por necessidade é permitido. Agora, e eles ainda explicam que uma casa, uma habitação, é algo importante para a dignidade do ser humano. Os primeiros álimos que não abriram nenhuma exceção disseram que não, é preferível arrendar, é preferível alugar uma casa do que comprar através do crédito bancário. Estimados irmãos, uma casa que você está a arrendar, estás seguro? Pior nas nossas situações, em que em Moçambique não se aluga uma casa em condições. É que você paga as primeiras 3 prestações e ainda tens que fazer obras. Não é pronto habitação. Essa casa pronto habitação vais encontrar a $3.000 aqui na zona. Como é que vais fazer? Habitação, quer dizer, a pessoa quer sentir segurança. O que a Academia Europeia diz aqui é que a pessoa não pode ir buscar um crédito bancário para ter uma segunda casa quando já tem a primeira. Aquela questão de que, olha, virou moda, toda a gente agora está no Intaca, então todo mundo tem que saber que eu também tenho casa no Intaca, mas não tenho dinheiro, vou buscar crédito bancário para ir comprar uma casa no Intaca, não vivo lá, vivo aqui, mas só para fim de semana sair casa de campo. Não pode. Isso já não é necessidade. Vou buscar crédito bancário porque este ano não posso faltar o jogo in loco em Portugal. Tenho que viajar, não tenho dinheiro. Isso não é necessidade. Estudo é uma necessidade. Habitação é uma necessidade. Meio de locomoção também é uma necessidade. Então, neste contexto, aqui o crédito bancário é permitido, de acordo com estas provas que estamos aqui a apresentar. Agora imagine alguém fica anos e anos a pagar renda todos os meses. Está a pagar e nem sequer uma pedra, um tijolo daquela casa lhe pertence. Amanhã o dono entende colocar-lhe fora da casa. Para onde é que vai? Estará ao relento. E vejam, estamos numa sociedade em que não há solidariedade. Hoje nós falamos solidariedade por causa da beira, não sei o quê. Isso acontece assim, quando é para aparecer na televisão, há solidariedade. Mas nós conhecemos a nossa realidade. Sair um irmão aqui, anônimo, ninguém lhe conhece, vai até um irmão muçulmano, olha, eu estou nestas condições assim, não tenho apoio nenhum. Vai lhe ajudar? Não vai ajudar. Nós estamos aqui quase todos os dias a receber preocupações de irmãos muçulmanos, estudantes e outras pessoas. E as pessoas pensam que aqui na mesquita há uma verba para ajudar essas coisas. A própria mesquita precisa também, não tem. Não é fácil. Mesmo para alguém te ajudar, tem que te conhecer. Para além de que também hoje há problemas. Há pessoas que até inventam problemas quando não acontecem. Então isso já retrai também aqueles que querem ajudar. Você às vezes encontra um irmão, você sai do masjid e chega ali na porta, ele quase que chora. Estou aqui desde manhã, não comi nada, nem sei como é que eu vou para casa, tudo isso. Até o coração começa já começa a sangrar. Tristeza, este irmão está a sofrer. Se eu tivesse, você tira aquilo que tem, dá-lhe, é só uma questão de minutos, apanha, ele está numa esquina, está a beber. Como é que você pode ajudar este irmão? Então, estimados irmãos,
nós não estamos a falar apenas de uma necessidade individual, até a necessidade coletiva. A necessidade coletiva. Há muitas zonas aqui. Allah deu-nos terras vastas neste país. Terras vastas. O que é que acontece? São outras empresas que vêm de fora, que nem são muçulmanos, constroem casas para jovens. E nós, muçulmanos, nossos empresários, poderiam ter uma ideia dessas, irem lá também construir cada um naquilo que puder, para também aliviar a dor desses irmãos muçulmanos. E depois, quando alguém pensa em construir, aí está outra realidade triste e amarga. Quando vais para a zona de Congolote, tem lá um bairro com casas construídas pela comunidade. E perto daquele bairro tem outro bairro com casas construídas pela igreja. Vai lá ver a qualidade das casas. É verdade. Quer dizer, você quer dar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah yuhibbu min ahadikum idha amila amalan an yutqinahu. Allah gosta que quando um de vós faz um trabalho, que faça com perfeição. Agora, você chega, faz uma coisa, sala, quarto, acabou. Onde é que está a dignidade humana aí? Ou dá uma coisa condigna, ou não dá nada. Mas isto vamos falar nas alternativas. O segundo pressuposto é que eles basearam-se na opinião de Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa olhava para a questão de riba, que riba é haram sim, mas digamos, numa sociedade não islâmica e tem lá muçulmanos, estão a sofrer, então eles podem usar a riba. Esta era a opinião de Imam Abu Hanifa. Então eles basearam-se nisto, estimados irmãos. Portanto, a conclusão que nós chegamos aqui, estimados irmãos, de tudo o que foi dito, e já está na hora do adhan, mas vou pedir ao nosso madrinha agora só esperar um minuto apenas. Portanto, de tudo o que foi dito nesta apresentação, estimados irmãos, e tomando em consideração a força da lógica e do espírito das provas apresentadas pelos dois grupos de alimos, tanto para aqueles que proíbem a riba definitivamente, como também para aqueles que defendem que a sua permissão dentro do contexto da necessidade, nós podemos aqui concluir o seguinte: defendemos a opinião segundo a qual o crédito bancário representa riba condenado no Islã, mas que no contexto da necessidade e falta de alternativas, abre-se uma exceção que permite o uso deste tipo de crédito dentro do contexto dessa necessidade legal. Não uma necessidade fictícia, fabricada. Necessidade real. Necessidade real. Segundo, defendemos também que esta exceção não deve se transformar em regra geral. Isto não pode ser uma regra geral até ao Qiyamah. É uma exceção só, porque estamos a viver uma situação atípica para nós muçulmanos. Então, os muçulmanos devem se esforçar e trabalhar arduamente com vista a explorar as alternativas que o Islã oferece. E sobre essas alternativas, estimados irmãos, todos nós estamos convidados para a próxima apresentação que vamos aqui fazer, que vai complementar esta parte que apresentamos hoje e onde explicaremos sobre as soluções que o Islã traz para este problema. Portanto, o riba é haram, juros bancários, o crédito bancário faz parte desse riba haram. Mas defendemos a ideia de que este riba há uma exceção. Quando haja necessidade, a pessoa pode fazer o uso do crédito bancário dentro dessas necessidades.
Não necessidades fabricadas, necessidades reais e legais. Portanto, o seu uso do crédito bancário em nenhum momento deve te levar a pensar que esse riba é halal. Não. Ele é haram, mas tu és necessitado e não tens outra alternativa. Se encontrares uma alternativa, aí logo aquilo fica haram. Portanto, nós muçulmanos é que temos que nos organizar internamente e tentarmos ver o que é que nós podemos fazer. Portanto, o tempo já nos esgotou e não houve mesmo espaço para perguntas, mas naturalmente na próxima palestra as perguntas serão válidas, perguntas para este tema, esta parte que apresentamos hoje, e na parte das alternativas. Como puderam ver, estimados irmãos, tive que deixar muita coisa de fora, mas a palestra será enriquecida com as vossas contribuições e com as vossas perguntas. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.